Foi. Olá a todos, boa noite. Então, esse é o Clube de Infecto da CIERJ, o primeiro do ano. Vou convidar a doutora Yasmin Calzolari a fazer a apresentação do caso clínico, lesão de pele nódulo ulcerativa em pessoa vivendo com HIV/AIDS. Doutora Yasmin é R2 de Infectologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ e a moderadora do caso, a doutora Érica Gouveia, coordenadora do Programa de Residência Médica em Infectologia da UFRJ. Sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Eu sou Yasmin, sou R2 de Infecto da UFRJ. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Tá aparecendo, né? Sim. Obrigada. Vou começar com um caso clínico. É um paciente PCS masculino de 59 anos, vivendo com HIV há aproximadamente 30 anos em abandono de TARV desde 2020, mas com um bom controle imunovirológico prévio. Ele compareceu ao ambulatório da DIP lá do HU, dia 11 de janeiro desse ano, encaminhado via CISREG, com um quadro de astenia importante, febre diária, sem horário específico, tosse seca e perda ponderal de 29 quilos em 3 meses. Ele conta que o quadro iniciou em novembro do ano passado, com uma artralgia de membros inferiores, que regrediu espontaneamente, e que depois evoluiu com prostração e os demais sintomas. Ele procurou atendimento médico em outra unidade no início do ano, quando foi realizado um raio-x de tórax com diagnóstico radiológico de tuberculose, iniciaram o esquema RHZE e retornaram a TARV que ele já usava previamente, mas que tinha abandonado, que era tenofovir, lamivudina e efavirenz. No ambulatório, quando ele veio para consulta na DIP no dia 11 de janeiro, ele orientou manter o RHZE, a gente orientou manter o RHZE, suspender a TARV, que tinham reintroduzido, e prescrevemos profilaxias e solicitamos exames de investigação para tuberculose. Dia 17 de janeiro, ele realizou em outra unidade um exame de escarro com um teste rápido negativo, reavaliaram o raio-x prévio nessa outra unidade e descartaram o diagnóstico de tuberculose. Lá, eles fizeram também um teste de COVID com resultado positivo e suspenderam o RHZE. No dia seguinte, ele voltou no nosso ambulatório com piora da astenia, já não conseguia nem mais andar, ainda estava com febre e a gente internou ele na enfermaria. De história pregressa, ele é HIV com uma carga viral, essa carga viral do início do ano, de dia 3 de janeiro, de 2.950 cópias, o CD4 de 15. Tabagista desde a adolescência, com carga tabágica de 40 mais dos anos, negativismo ou uso de outras drogas e não tinha outras comorbidades, nem usava outras medicações. De história social, ele trabalha como motoboy, já trabalhou também como DJ, e ele mora sozinho em Vila Isabel, no Rio. No exame físico, ele estava em regular estado geral, lúcido e orientado, anictérico, normocorado, mas estava um pouco desidratado e taquipneico. Um pouco hipotenso, 90/70 de PA, taquicárdico, e com uma saturação de 86, com uma presença de baqueteamento digital, e febril, uma temperatura de 37,9. Na pele, ele tinha lesões nodulares hipercrômicas crostosas, com cerca de meio a 1 centímetro, disseminadas na face, no tronco e nos membros, mas eram mais evidentes em membros inferiores. Na cavidade oral também tinha algumas lesões hipercrômicas em palato e mucosa jugal, onde tinha uma lesão ulcerada, com candidose oral, e não tinha linfonodomegalias palpáveis em nenhuma cadeia. No aparelho respiratório, ele tinha sibilos inspiratórios difusos, cardiovascular, abdômen neurológico não tinha alteração. Essas daqui são as fotos das lesões de pele, começando aqui no pé, que dá para ver uns nódulos mais hipercrômicos, e tem essa lesão ulcerada aqui à direita. Na perna também tinha as lesões hipercrômicas. Dá para ver aqui mais um nódulozinho. Essas fotos não são da admissão, então no braço direito a gente já tinha feito biópsia, por isso que está com os pontinhos, mas dá para ver as outras lesões também, mais crostosas. E aqui do braço direito, do braço esquerdo, esse é o braço direito, dá para ver melhor uns nódulos aqui, eram uns nódulos pequenos. E aqui na face, que ele também tinha. E aqui nessa foto a gente tinha começado o tratamento para cândida, então ele já estava bem melhor. Mas não dá para ver muita lesão ulcerada na bochecha, que eu perdi essa foto. Mas tem as lesões do palato.
Então, resumindo assim, no caso, era um paciente HIV em abandono de tratamento há 2 anos, com uma imunossupressão importante, CD4 de 15, com quadro arrastado de febre, astenia, perda ponderal, sintomas respiratórios, artralgia e lesão de pele disseminada. Tinha sido feito em outra instituição um diagnóstico radiológico prévio de TB que foi descartado com um GeneXpert negativo nesse mesmo hospital e tinha um teste rápido para COVID positivo do dia 17. Ao exame na internação, ele estava estável, mas estava um pouco taquipneico, com baixa saturação de O2 e baqueteamento digital. Nesse momento, então, a gente colocou ele em isolamento respiratório, fez uma tomografia de tórax, ele não fornecia escarro espontâneo, que a tosse dele era seca, e a gente também não conseguia fazer nem escarro induzido, nem lavado broncoalveolar por conta do isolamento do COVID. Então, a gente só foi fazer isso depois dos 21 dias de isolamento. Colhemos sorologias para histoplasma e paracoco, pesquisa de antígeno criptocócico sérico, hemoculturas para germes comuns, fungos e micobactéria, pedimos avaliação da dermato com biópsia de pele, mantivemos ele sem TAV com um Bactrim profilático. Essa daqui é a tomografia de tórax dele, que a gente fez no dia seguinte que ele internou. Eu deixei mais, fiz aqui mais separado, nesse próximo slide, com as fotos das principais alterações dessa tomografia. Ele tinha bastante área de aprisionamento aéreo, que a gente atribuía a um enfisema, por ser tabagista há muitos anos. A gente acredita que ele tinha um DPOC também não tratado, até porque ele tinha uma saturação baixa, com baqueteamento digital. Mas ele também tinha, em lobo inferior esquerdo, um nódulo escavado, uma lesão nodular escavada, com uma árvore em brotamento com micronódulos, que dá para ver aqui, ó. Aí, como a gente não tinha ainda, a gente fez toda essa investigação, ele estava estável hemodinamicamente, a gente não começou nenhuma terapêutica específica, enquanto a gente ainda investigava o restante. No dia 15, então, de internação, ele ainda estava isolado de Covid, porque eram 21 dias, já tinha saído um antígeno criptocócico negativo, sorologias para histoplasma e paracoco estavam em andamento ainda, as hemoculturas, as duas estavam negativas em andamento, as 3, né? E a biópsia de pele também estava em andamento, então a gente não tinha muito resultado para nada. Só que ele começou a evoluir com uma piora progressiva do padrão ventilatório, ficando mais taquidispneico, desaturando os mínimos esforços, levantava para ir no banheiro e já desaturava. E continuava tendo astenia e uma febre vespertina diariamente. Por conta desse quadro. E ele também começou a apresentar aminotransferases e enzimas canaliculares aumentadas, sem aumento de bilirrubina, que fez a gente suspender a profilaxia com Bactrim que a gente atribuiu inicialmente a sulfa. Por conta dessa piora, a gente iniciou o tratamento empírico para a tuberculose com um esquema alternativo para hepatopata, com levofloxacina, amicacina e tambutol, e suspendemos o cotrimoxazol, o Bactrim. Depois que a gente começou os tuberculostáticos, ele resolveu dar febre, não teve mais febre, melhorou o estado geral. E melhorou também o padrão ventilatório, também associado ao início de tratamento para DPOC que a gente fez para ele na enfermaria. No dia 25 de internação hospitalar, ele já estava em melhor estado geral, já tinha saído o resultado da sorologia para paracoco e histoplasma negativo. A gente conseguiu fazer a broncoscopia e o lavado, porque daí terminou o isolamento de Covid dele, que não visualizou nenhuma lesão em árvore brônquica, veio com micológico direto negativo e um BAR, TRM culturas ainda estava em andamento nesse momento. Na biópsia de pele, veio um BAR negativo, um micológico direto negativo, mas tinha um laudo verbal prévio do histopatológico sugestivo de paracoco. Mas todo o resto negativo, a sorologia para paracoco negativo, o micológico direto de tudo que a gente escolheu negativo, e todas as culturas ainda em andamento. A gente deu alta para ele no dia 15, com o diagnóstico presuntivo de TB associado a HIV e DPOC, mantivemos o esquema tuberculostático, agora ajustado com leva, etambutol e rifampicina, e iniciamos a TARV para ele um dia depois que ele teve alta, que já estava aí com quase 15 dias de tuberculostático e estava uma imunossupressão grave, por isso que a gente iniciou nesse período. Uma semana depois da alta, começaram a sair mais resultados. O lavado deu BR-TRM negativo para tuberculose, a cultura ainda estava em andamento, saiu o laudo histopatológico da biópsia de pele,
com elementos fúngicos redondos com granulação múltipla, curados por PAS e Grocó, micose sistêmica compatível com paracoccidioide micose. E na cultura de biópsia da crosta da perna, cresceu o paracoco também, que até então não tinha crescido. Essa é uma foto da cultura. Dá para ver aqui as duas formas do paracoco, a forma leveduriforme e a micelial. Aqui também é a cultura da lesão da biópsia, da lesão da perna. Aqui está bem bonitinho. E esse é o micológico direto, também dessa cultura que a gente acabou de ver, que dá para ver o aspecto característico do paracoco, que é essa forma em roda de leme. E esse é o histopatológico da biópsia de pele, que dá para ver aqui bem piquitito. Então, agora falando um pouco da paracoccidioide micose em si, é uma micose sistêmica, restrita à América Latina, causada por fungos termodimórficos de duas principais espécies, o Paracoccidioides brasiliensis e o Paracoccidioide lucis. Esse fungo termodimórfico significa que ele muda de morfologia conforme a temperatura. Na temperatura nossa corporal, ele entra na forma leveduriforme, que é aquela forma mais cerebral que a gente viu na cultura, e no ambiente ele fica na forma micelial. A incidência varia de 3 a 4 por 1.000 habitantes, a 1 a 3 por 100 mil habitantes nas áreas rurais, anualmente, que é a área de maior epidemiologia do paracoco, e a prevalência é de cerca de 10 milhões de infectados nas áreas endêmicas, onde apenas 2% desenvolvem a doença. É mais comum em homens entre 30 e 50 anos. Como não é uma doença de notificação compulsória, a gente tem dados meio imprecisos. Ela é, também é importante falar, que ela é a 8ª causa de morte por doença infecciosa crônica, e a taxa de mortalidade, ela tem a taxa de mortalidade mais alta entre as micoses sistêmicas. Já em relação à epidemiologia da paracoco associado ao HIV, o paracoco ele é um fungo de área rural, então ele ocorre principalmente nas áreas rurais associadas a atividades agrícolas. Em 1950, a gente começou a perceber uma urbanização do paracoccidioide micose, com a migração das pessoas das áreas rurais mais para as áreas urbanas. Em 1989, a gente teve o primeiro caso relatado de paracoco no paciente vivendo com HIV. O HIV, que diferente do paracoco, é uma patologia de área urbana. E achou-se que com a migração das pessoas para a área rural, das pessoas da área rural para a área urbana, e com a interiorização do HIV, a gente fosse ver um aumento do paracoco nos pacientes HIV, mas não foi isso que aconteceu. A gente tem, como já falei, os dados são imprecisos, porque a gente não é uma doença de notificação compulsória, então os dados que a gente tem é mais de relatos de casos isolados ou de pequenas séries de casos. Em 1995, a gente tem em 89 os primeiros 2 casos. Em 1995, a gente teve apenas 27 casos relatados, descritos. Em 2009, a gente teve um primeiro estudo publicado com 53 casos de co-infecção. E até 2019, a gente teve menos que 200 casos da co-infecção paracoco com HIV. Essa é uma distribuição anual dos casos de paracoco, numa coorte feita na Fiocruz entre 89 e 2019, que a gente vê, mais uma vez, uma não relação entre o aumento do paracoco com a urbanização, ou um aumento com HIV. Uma das hipóteses para isso, porque o paracoco, ele acontece muito a resposta imune do hospedeiro, resposta TH1, que está deficiente nos pacientes HIV. Então, eu esperava que fosse ver um aumento do paracoco nesse tipo de paciente que tem essa resposta imune deficitária, mas isso não aconteceu. Uma das hipóteses é que os pacientes HIV, muitas vezes, por eles terem CD4 baixo, serem mais imunocomprometidos, fazem a profilaxia com Bactrim, que é uma das medicações ativas contra o paracoco. Então, essa é uma das hipóteses por a gente não ter visto esse aumento nessa população. Em relação à exposição ao agente, nessa mesma série de casos que a gente viu aqui na Fiocruz, viram que, antigamente, na primeiro grupo, de 89 a 2009, 25% dos pacientes tinham história de trabalhar em área rural,
E de 2010 a 2019, só 8,3% desses pacientes tinham essa história. Então, ocorreu realmente uma urbanização da doença, principalmente relacionada à construção do arco metropolitano, no Rio de Janeiro. E como funciona a fisiopatogenia do paracoco? Ele está no ambiente, principalmente na área rural, terra, agricultura, nas formas filamentosas, que produzem os conídeos e microconídeos que são inalados e vão até a árvore respiratória inferior. Lá fazem o complexo pulmonar primário, e desse complexo pulmonar podem fazer disseminação linfática hematogênica, e aí, a partir daí, pode evoluir com a forma aguda da infância e adolescência, que a gente chama, ou podem resolver, principalmente nos indivíduos imunocompetentes, pode ter resolução espontânea que o fungo permanece inativo, porém viável nas lesões fibróticas. Dessas pessoas que o fungo permanece inativo, pode haver reativação no futuro, que é a chamada forma crônica do adulto, ou pode acontecer nos imunossuprimidos, o que a gente chama de forma mista, que seria uma mistura da forma aguda com a forma crônica. A gente classifica as formas clínicas da doença em paracoco, infecção ou doença. Infecção, quando não desenvolve a doença, quando só tem o contato com o fungo e ele fica latente. Das formas de doença, a gente tem a forma aguda ou subaguda, infantil e da adolescência, que é mais vista nas primeiras 2 décadas de vida. A forma crônica do adulto, que pode ser unifocal ou multifocal. A forma mista, que é mais vista nos pacientes imunocomprometidos, e a forma residual, que são as sequelas da doença. Na doença aguda, ela é menos comum, ela comete de 5% a 25% dos casos de paracoco. Geralmente, é uma evolução rápida, pode acontecer numa evolução rápida de múltiplos órgãos e sistemas. O acometimento pulmonar é mais raro, então ela tem sintomas mais gerais, febre, anemia, astenia, mal-estado geral. Linfonodomegalias podem ser superficiais e profundas, com supuração da massa ganglionária e fistilização. Hepatosplenomegalia, sintomas digestivos, lesões cutâneas e acometimento osteoarticular. Na doença crônica, que é a mais comum, acometendo de 70% a 90 e poucos por cento dos pacientes, os sintomas eles podem demorar muito a aparecer e fazer o diagnóstico, porque ela é bem crônica. Os pacientes podem ficar sintomáticos de 4, 6 meses até ano, até conseguir fazer esse diagnóstico. O acometimento pulmonar é mais comum, tem um padrão clássico em asas de borboleta, que é o infiltrado mais nos terços médios, poupando base, com uma hipertransferência basal, mas também pode acontecer retículo nodular difuso. Esse seria a doença unifocal, com acometimento somente pulmonar, e tem a doença multifocal, que acomete pulmão mais outros sítios, que podem ser adenomegalias, mucosa oral, com estomatite moriforme, por exemplo, pele, suprarrenal, osso, fígado, baço e epidídimo. E nos imunocomprometidos, que a gente tem a forma mista da doença, que mistura a clínica da doença aguda com a doença crônica, então eu posso ter tudo acontecendo ao mesmo tempo. A epidemiologia dessa forma é mais variável. A gente tem um estudo de 2009, com 53 casos, que os pacientes eles não eram tão envolvidos com atividades agrícolas, os pacientes imunocomprometidos. A gente tem um outro estudo, que os pacientes que desenvolveram essa forma mista, os pacientes imunossuprimidos, eles eram totalmente de área urbana, mas a gente tem também um estudo de 2003 mostrando que a epidemiologia da forma mista é semelhante nos pacientes HIV e não HIV. Então, ela varia bastante. Os desfechos geralmente são mais graves, e a sorologia é muitas vezes negativa, principalmente por conta dessa imunossupressão, que tem menor número de anticorpos circulantes. Yasmin, me perdoa por te interromper um segundo, mas como eu te coloquei como host, tem algumas pessoas esperando na fila. Você poderia admiti-las para a gente não perder nenhum colega? Me perdoa. Posso. Imagina. Ô, Yasmin, admite as pessoas, admite. Você sabe admitir? Admitir. Sei, estou admitindo. Perfeito, muito obrigado. Admite todo mundo, admite todo mundo. Eu estou tentando aqui para poder entrar. Eu estou falando com a Yasmin aqui para ela admitir todo mundo. Foi todo mundo. Se tiver mais gente, depois vocês me falam que eu admito também. Você vai ter que admitir, quando você estiver apresentando, Yasmin, tá. Vai aparecer lá em cima, assim.
Está na sala de espera. Aí você clica em cima, admitir, admitir, admitir. Vai estar aparecendo para você. É porque eu não consigo ver na apresentação. Deixa, Tá. Então, admite todo mundo que deixa eu está aí fazer e a gente vai dar um jeito. Tá. De tempos em tempos eu entro aqui Isso, para tá bom. admitir. Tá bom. Tá bom, obrigada. Tá. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá. Esse foi um estudo da Fiocruz, feito, na verdade, esse foi um estudo de Minas Gerais, feito entre 83 e 2014, com 31 pacientes com infectados, HIV e paracoccidioide micose, e mostrou que nos pacientes HIV, mais uma vez, é muito mais comum a ocorrência de sintomas agudos misturado com os crônicos. Aqui a gente vê na forma clínica aguda muito mais comum nos pacientes com infectados HIV positivo, 61%, comparado a 21% nos pacientes HIV negativo. Nesses pacientes imunocomprometidos, a gente tem linfonodos mais acometidos, as lesões cutâneas, elas têm um pleomorfismo que varia muito, o que isso quer dizer? Que varia muito a forma que elas aparecem e geralmente aparecem em maior número. E os sintomas pulmonares, eles são muito presentes. A gente tem esse estudo aqui que comparou 56 indivíduos HIV com não HIV, e a gente viu que os sintomas como febre, linfadenopatia, esplenomegalia, lesões de pele e pneumopatia muito mais frequentes nos pacientes HIV positivo, como a gente já havia falado. E, além disso, os pacientes com infectados, eles têm mais frequência de diagnóstico na histopatologia e cultura, provavelmente por ter uma carga fúngica maior, e menos na sorologia, que muitas vezes é negativo nesses pacientes, justamente por eles terem uma imunidade comprometida. Aqui a gente também tem 3 séries de casos de uma corte retrospectiva que mostra a maior frequência das manifestações de linfonodo, pulmão, pele e mucosa oral nos pacientes HIV e a maior positividade na sorologia, na microscopia, do que maior positividade na microscopia, do que na sorologia. Os métodos diagnósticos. Agora já passando, deixa eu ver se tem alguém aqui na sala. Peraí. Passando agora para a parte do diagnóstico. A pesquisa do agente em si, o paracoco, é o padrão ouro, e a gente pode fazer ela através da microscopia direta com o KOH, essa primeira foto, a cultura em meio água saborro, e o histopatológico do material de biópsia. Tem método de impregnação pela prata, gômora e grocó e ácido periódico de chifre. Esse foi um estudo que avaliou os métodos sorológicos e cultura nos pacientes com imunodeficiência, um estudo que foi mais diferente dos outros, porque ele viu que, na verdade, não teve, nesses pacientes, o método de cultura negativa permaneceu tanto nos pacientes HIV positivo como negativo, e a sorologia foi um método não muito bom para o diagnóstico também dos pacientes HIV negativo. Então, é um estudo que difere dos outros dois que a gente já tinha falado. Dos métodos sorológicos, a gente tem reação de fixação de complemento, que é uma técnica mais antiga, com baixa especificidade e dificuldade técnica. A dupla imunodifusão em gel, com uma sensibilidade e especificidade variando aí de 65%. E os outros imunofluorescência indireta, eletroforese e imunoblotting, que tem uma sensibilidade muito maior. Nesse estudo, a gente comparou 56 pacientes, são pacientes acompanhados no Centro de Pesquisa Evandro Chagas, são pacientes HIV, não, são pacientes não HIV. O grupo 1 são pacientes no início dos sintomas e o grupo 2 é o retorno desses pacientes. Então, a gente tem pacientes principalmente com a forma adulta e menos pacientes com a forma juvenil.
um pouco perdida aqui. Tá. Então, nesses pacientes, a gente tem 217 pacientes com a forma adulta e 28 pacientes com a forma juvenil. Desses pacientes que fizeram o teste da imunodifusão, todos fizeram. 24 deles tiveram a imunodifusão negativa. Desses 24, 23 fizeram um teste de imunoblotting. E desses 23, todos foram positivos. Então, mais aí, uma vez demonstrando nos pacientes, mesmo nos não HIV. A sorologia, então, ela muitas vezes pode ser falso positiva, que eles atribuem a um diagnóstico porque pode detectar também outras micoses, podendo ser positiva, por exemplo, com histoplasma, mas nesses casos, os títulos mais altos, eles diminuem a chance de falso positivo. Quando a gente vai avaliar a titulação, quanto mais alto, tem mais chance de ser paracoco. Então a gente fica menos preocupado com essa reatividade com outras micoses. E o falso negativo? A gente atribui principalmente na doença aguda. Pode ser um efeito prozona, como acontece na sífilis, mas também nos pacientes HIV positivo, é mais provável de ser uma deficiência da imunidade com menor título de anticorpos circulantes, por isso uma deficiência da sorologia em detectar esse paciente, assim como aconteceu no nosso paciente que veio sorologia negativa também. Na dupla imunodifusão em gel, inclusive foi essa técnica que usou no nosso paciente. Falso negativo tem uma taxa alta na doença aguda, chegando a 28%, e 7% na doença crônica, mas ele é bem específico. Então, ele teria um menor valor preditivo negativo na doença unifocal e na doença sem gravidade, ou seja, quando ele vindo negativo, não tem como a gente excluir a doença só com esse diagnóstico, só com esse teste. Deixa eu ver se tem alguém na sala aqui. Agora, na parte de tratamento. O paracoco ele é um fungo sensível à maioria dos antifúngicos sistêmicos, derivados do azólico, como cetoconazol, fluconazol, itraconazol, vórico e posaconazol. Os sulfamídicos, o cotrimoxazol, a sulfodiazina e a anfo-B, que é mais usada para as formas graves. A gente usa mais esses que estão em negritos, do itraconazol, o cotrimoxazol e a anfo-B. Como a gente tem poucos estudos com o paracoco, não tem muitos estudos comparando essas medicações. Então, as três são usadas atualmente. Tem muitas dificuldades no tratamento, um tratamento muito longo, podendo chegar a mais de ano, que prejudica a adesão dos pacientes. O itraconazol é uma medicação que interage muito com outras drogas, principalmente os antirretrovirais e os tuberculostáticos, e acontece também com uma frequência boa dos pacientes estarem com infectados, tuberculose e paracoco. O Bactrim, ele teria facilidade de ser mais de 2 tomadas diárias, e a má adesão desses pacientes pode gerar um pior prognóstico, porque eles irão tratar de maneira inadequada, e também uma resistência, apesar de que a gente não tem nenhuma história de resistência primária do fungo a essas medicações. Me dá uma olhadinha na sala de espera. Tá. Pronto. Tem um estudo comparando o tratamento com anfotericina com o cotrimoxazol, mostrando um maior número de óbitos no caso da anfotericina, mas isso não necessariamente está associado a uma pior eficácia da medicação, principalmente porque é uma medicação usada nos pacientes com forma mais grave. Então, também pode ser só um marcador de gravidade da doença. O prognóstico, a gente tem dados divergentes sobre a mortalidade. Nos estudos mais recentes, tem mortalidade semelhante entre os infectados por HIV e os não infectados. Nos estudos anteriores à introdução dos antirretrovirais, os pacientes com HIV tendem a ter uma mortalidade maior. Fatores que aumentam a mortalidade, como uma presença de maior fungemia ou um paciente com maior imunocomprometimento. Tem alguns relatos também de CIR, que seria síndrome inflamatória da reconstituição imune, nos pacientes com infectados HIV, paracoco, iniciando TARV. Tem uma coorte da Fiocruz com 2 pacientes apresentando CIR com piora das lesões, eles pioraram as lesões de pele, apresentaram maior linfonodomegalia com fissulização e supuração. Ambos os pacientes tinham CD4 menor que 200.
E tem também um relato de um acometimento do sistema nervoso central, um paciente que já tinha sido previamente tratado para forma pulmonar, com critério de cura, e aí ele retornou à TARV, piorou, e ele teve um acometimento com uma meningoencefalite, alteração no líquor e alteração de imagem de paracoco. Voltando, então, para finalizar o nosso caso clínico. Yasmin, olha a sala de espera, que ficam me ligando. Tem gente na sala de Tá. espera. Pronto, não tem problema não. No desfecho do nosso caso clínico, o nosso paciente que fechou o diagnóstico de paracoco, a gente iniciou o tratamento com Bactrim. Ele segue o tratamento para tuberculose com levotambutal e rifampicina, e apesar do teste rápido molecular e do BAR do SCAR terem vindo negativos, ele tinha uma imagem muito sugestiva e uma clínica também sugestiva de TB, não tem ali como a gente diferenciar o que foi da TB, o que foi um acometimento crônico do paracoco. Porém, o micológico direto do lavado broncoalveolar, três lâminas vieram negativas. E os pacientes HIV, eles tendem a ter uma carga fúngica maior, então é mais provável de ser um acometimento, é menos provável de ser um acometimento do paracoco. Então, ele vai seguir o tratamento com tuberculose até fechar as culturas, se vier tudo negativo. Por enquanto, as culturas ainda estão em andamento. E até porque também tem uma alta incidência de co-infecção de tuberculose e paracoco em paciente vivendo com HIV. Essa incidência pode chegar a 50%. Ele evoluiu com uma inicial melhora das lesões, mas ele apareceram agora recentemente, na semana passada, novas lesões em face, umas lesões mais inflamadas, não teve nenhuma fistulização, nem um acometimento, nem linfonodomegalia, mas a gente está vigiando para ver se isso não é uma possível íris. Esse paciente ele ainda está no início do tratamento, por isso a gente não tem um desfecho completamente fechado. É isso. Essas foram as referências. Obrigada. Então, pessoal. Muito obrigado pela apresentação. Nós teremos cerca de 15 minutos para fazer discussões. A doutora Érica, como moderadora, gostaria de fazer alguma complementação ou vamos esperar as perguntas? Vocês podem conduzir à vontade. Boa noite, eu estou tentando abrir a câmera aqui, não consegui abrir minha câmera ainda. Boa noite, Rodrigo. Obrigada, Yasmin, boa noite. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Achei. Bom, esse caso, a gente, quando a gente veio trazer o caso para a CIERJ, o que chamou a atenção nesse caso é que é um paciente com lesão cutânea, HIV, e aí entram vários diagnósticos diferenciais relacionados às manifestações cutâneas no paciente imunossuprimido. Quando ele foi visto pela primeira vez, ele era um paciente HIV rator com quadro respiratório, que tinha mais ou menos uns 3 meses de evolução e que vinha piorando progressivamente num pulmão que já era previamente doente. Ainda teve uma infecção por SARS-CoV nesse meio do caminho para causar confundimento. Esse paciente, cabe a gente notar que ele não foi tratado para COVID, apesar dele, quando foi internado, ele tinha tosse, tinha sintoma respiratório. Quem o viu inicialmente, o viu fora do hospital, e depois, quando ele chegou no hospital, achou que ele era só infecção por SARS-CoV, não necessariamente doença. Então, e tinha tratamento disponível, mas a opção no momento foi não tratar, não sei exatamente por quê, não foi a gente que pegou esse paciente no início, mas teria indicação de começar antiviral para ele, quando ele chegou, era um paciente com risco grande de evoluir para complicação. Bom, e aí esse paciente, isso retardou a investigação diagnóstica dele. Quando ele foi visto pela primeira vez as lesões cutâneas, a gente não pensou em paracoccioidomicose como diagnóstico diferencial, até porque não é apresentação típica só ter acometimento cutâneo, o acometimento pulmonar nesse paciente é bem presente, linfonodo é bem presente.
Então, a gente não tem apresentação cutânea isolada, tem um relato de caso, descrição, um relato de caso de lesão cutânea isolada nesse paciente, em pacientes, era até imunocompetente, não era nem imunodeprimido. E o que chama a atenção é que, assim, paracoco é uma lesão que é uma doença que é muito rica em fungo. Então, escarro teria que ser rico em fungo, que tudo bem que o HIV não tem tanto acometimento mucoso, mas o acometimento pulmonar ser rico em fungo, ele tinha manifestação cutânea isolada. Não foi pensado em paracocciodomicose como a primeira hipótese. Até a dermato, quando viu também, achou que essas lesões eram compatíveis com prurigo. Depois já foi pensado pelo histopatológico inicial, que pudesse ser sarcoma de Kaposi. Angiomatose bacilar foi pensado como diagnóstico diferencial, mas não paracocciodomicose. E a gente só confirmou a paracoco quando cresceu em cultura. E depois foi visto isso patológico, mas o inicial da lesão a gente não acreditou muito em paracoco, porque é uma lesão rica em fungo, que a gente pensava em acometimento pulmonar nesse momento. Bom, pulmão dele não tem diagnóstico etiológico ainda, ele tem muita lesão pulmonar, porque é um paciente de DPOC, uma carga tabágica grande. O que melhorou esse paciente, muito provavelmente, mais do que o tratamento da tuberculose inicialmente, foi o tratamento da DPOC, tentando equilibrar a função respiratória naquele momento, mas quando ele começa a tratar a tuberculose, ele melhora o estado geral, melhora a febre, melhora absolutamente tudo. E o que chamou a atenção lá no início é que é um paciente que interna já com esse quadro cutâneo, e ele estava fazendo sulfametoxazol trimetoprem, mas numa dose muito mais baixa do que para tratar paracoco, mas não mudou em nada a evolução da doença. E o que mais ou menos a gente vê na literatura, assim, os pacientes fazendo sulfametoxazol trimetoprem anti-HIV reatores têm paracocciodomicose da mesma maneira, apesar do número de casos ser bem pequeno, né? Diferente de paciente transplantado. Transplantado tem menos paracocciodomicose do que HIV. Parece que nesse primeiro ano, nos primeiros 6 meses, o primeiro ano que se faz sulfametoxazol trimetoprem para o transplantado, ele diminui realmente a incidência de HIV nas séries de casos, que também é um número muito pequeno, mas no HIV a sulfa parece não mudar muito esse padrão. Bom, não sei se alguém quer fazer algum comentário, vou deixar espaço também. Oi, eu queria só fazer um adendo, é o Márcio que está falando, deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera aqui também, mas enquanto não abre... Sua voz é inconfundível, não tem como não saber que é você. Fazer um adendo ao que a Yasmin falou, quando ela falou sobre tratamento, que o uso de anfotericina teve associado com maior mortalidade, né? A gente tem que lembrar também que a anfo-B usada é a deoxicolato, né, naquela época. Então, isso também é um fator que pode ter contribuído para essa casuística. De repente, se a gente tiver uma casuística mais recente usando lipossomal, talvez a gente encontre uma mortalidade menor. Só um adendo. Marcos Davi, tem um comentário do Marcos Davi aqui. Você não quer falar? Tem o silêncio. Eu acho que o Marcos está sem microfone, que ele tinha falado, ele estava sem câmera e sem microfone. Colocou aqui assim, aspecto cerebriforme, na macro. Aspecto da cultura. E até com relação, o Márcio tinha falado, né, com relação ao prognóstico, a gente não consegue muito definir. Parece que HIV tem uma complicação maior, que o prognóstico é ruim. No paciente HIV, parece que a mortalidade é um pouco menor, mas como os números de casos são pequenos e as séries de casos são temporalmente muito ampla, né, o tratamento é diferente nesse período amplo de paracocciodomicose, nesse acompanhamento amplo. Mas parece que o prognóstico é um pouco pior e a recaída talvez seja maior no paciente anti-HIV reator também. Mas é um paciente que tende a abandonar mais tratamento.
Então, isso daí piora o prognóstico, aumenta a recaída, aumenta a mortalidade. Mas é uma apresentação clínica muito mais grave do que um paracoccidiodomicose crônico no imunocompetente. Bem, e aí, só falando de tratamento também, uma coisa que a gente tem dificuldade é conseguir o itraconazol. O município ele é responsável por fornecer itraconazol para o paciente não anti-HIV reator. No paciente anti-HIV reator, a gente não consegue itraconazol. Claro que o itraconazol tem um monte de complicações aí de interação com outras drogas, mas a gente não consegue itraconazol no serviço público para paracoccidiodomicose num paciente co-infectado, só no paciente imunocompetente. Essa é uma grande dificuldade nossa na hora de tratar paracoccidiodomicose. Na rede no geral, né? Não sei nos projetos de pesquisa que se consegue itraconazol, mas habitualmente na rede a gente não consegue itra. Ele acaba fazendo sulfametoxazol trimetoprim, que o tempo é maior, que a resposta terapêutica seja um pouco pior, que é um efeito colateral. E hoje daria para fazer, né? Porque os esquemas que a gente tem hoje, daria para a gente fazer com itraconazol. Então, acho que isso aí, Érica, a gente podia levar isso para... No outro dia, o Celso até perguntou lá no grupo lá da infectologia que medicações estavam faltando. Na verdade, não está faltando, mas está faltando. A gente até falou dos antifúngicos, né? Mas a gente podia escrever para ele especificamente disso. Eu não sei, ele já deve ter entregue esse documento, mas certamente ele tem alguma forma de falar novamente com a pessoa. Eu acho que seria uma coisa boa da gente falar, porque, assim, claro que o itraconazol vai ter muito mais interações, mas a gente hoje consegue fazer. Antigamente não conseguia, é impossível, né? Oi, gente, posso me intrometer um pouquinho? Eu sou intruso. Intruso? Boa noite. Davidson, dermatologista lá da Fiocruz. Davidson, não existe intrusos aqui, né, Rodrigo? Eu Eu também agora entrei sou porque eu fiquei intrusa, amigo. interessadíssimo quando eu vi o e-mail com lesões nódulos cerados. Eu falei, vai ser esporotricose. No Rio de Janeiro vai ser esporotricose. Eu trabalho com o Dr. Francescone, até que teve referência aí, com o Eduardo Falcão, que acho que está na UFRJ também, na Dermato, ele participa lá da Dermato, e faz doutorado lá com a gente, com o Francescone, com a Priscila. Parabéns, Yasmin. Para lembrar, assim, o Marcinho falou, né, desse viés aí possível na anfotericina. Outra coisa importante também é que provavelmente quem entrou na anfotericina já era paciente mais grave, né? Então tem esse viés também, isso acontece com esporotricose também. Parece que a anfotericina está associada a uma maior mortalidade, mas ela é feita em pacientes mais graves normalmente. E é interessante que a gente vê nesses pacientes com co-infecção por HIV uma manifestação meio que múltipla, mista, né, o paciente começa a ter forma crônica, apresentações da forma crônica, que é a pneumopatia, às vezes alguma lesão de mucosa oral, e junta aspectos da forma subaguda ou juvenil, que é linfonodomegalia, hepatosplenomegalia. Então, isso dá uma bagunçada na hora da gente conseguir classificar o paciente. Isso aí já alerta para a gente, uma pessoa com 40 e poucos anos, com uma forma juvenil ou mista, se não sabe que tem HIV, é para investigar também essa possível co-infecção. E uma coisa interessante que teve na nossa região aqui, tem uma hipótese forte que as obras do Arco Metropolitano, antes das Olimpíadas, revolveram muita terra, foram sítios arqueológicos que foram afetados, destruídos, para passar a rodovia do Arco Metropolitano, e a gente começou a ver na Fiocruz, logo depois de 2016 para 2017, um aumento do número de casos da forma juvenil, essa forma de hepatosplenomegalia, de linfonodomegalia, que a Yasmin mostrou bem que a maioria, 90%, era a forma crônica, só 10% juvenil, mais ou menos. Mas em algumas áreas isso tem mudado bastante, ou pelo avanço do território ali de agricultura e de maquinaria, conforme você vai devastando e vai colocando máquina, você, de repente, não vai ter tanto trabalhador rural afetado, mas começa a ter as pessoas das cidades no entorno tendo forma juvenil, que a gente não via isso antes, e a gente tem visto isso aqui nos moradores da Baixada Fluminense de forma geral.
E até com essa história assim, comparando com a esporotricose, né? Quando teve aumento grande de esporotricose e a população HIV aumentando também, houve um aumento de esporotricose em quem tem HIV. Quem tem HIV tem uma esporotricose mais grave, tem mais esporotricose. E o mesmo não aconteceu com o paracoco, né? Com construção de arco metropolitano, HIV aumentando, HIV chegando em área menor, em cidades menores, e ao contrário, né, a esporotricose saindo da área rural e indo para os grandes centros, isso daí não aconteceu, que era esperado, né, de paracoco aumentar. Com o paracoco não teve essa mesma coisa que aconteceu, esse mesmo caminho que a esporotricose seguiu. E aí tem a pergunta da Ana Munhoz, é isso que eu falei do arco metropolitano, ajuda a responder, que ela perguntou, né, se a gente tem visto casos sem história epidemiológica clássica. Tem sim, e a suposição é que seja uma certa relação com essas alterações de meio ambiente mesmo. Gente, mais alguma pergunta? Acho que temos tempo para mais uma. Não tem uma pergunta, não, mas tem um monte de elogio aqui. Sem dúvida, da minha parte também. A gente precisa gravar isso, né? Do caso e da apresentação da Yasmin, não, mas e tá também gravando. dos comentários da Érica. Né? Então, assim, foi muito bem apresentado e muito boa a discussão, tão boa que foi um assunto esmiuçado. O Davis entrou ali, ainda fechou o arco metropolitano. E aí eu queria que uma coisa que a Cris lembrou, a Cristiane Raparini, e que está na nossa semana, que esse caso nos lembra duas pessoas muito importantes, o Bodovanc e a Suzy. Então, é a primeira vez que a gente abre o Clube de Infectos sem a Suzy, né? Sem a presença da Suzy física, né? E perdemos também o Bodovanc, mas eles nunca vão morrer, né? Porque eles estão sempre presentes na nossa vida. A Yasmin não sabe disso, mas ela herdou a sala do ambulatório que era da Suzy, de quinta-feira à tarde. A Yasmin nem sabe disso, acho que a Yasmin não chegou a conhecer a Suzy. E ela herdou a sala que era do ambulatório da Suzy. Nossa, se você que honra, eu não sabia. Olha, se você ficou com a inteligência muita responsabilidade. amiga, você está feita. Aí não tem comparação, não. Então tá. Com isso, então, acho que estamos encerrando aqui a gravação.